gostaria de convidá-los a me acompanhar nesta humilde e singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, benfeitores espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade deste encontro, a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os ensinos de vida eterna que o Mestre nos trouxe. Agradecemos a oportunidade destas reflexões e pedimos humildemente que este nosso encontro seja produtivo, não somente para clarear o nosso entendimento, mas principalmente para que o nosso coração seja estimulado a se tornar mais amolecido e mais aquecido. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, então nós vamos falar sobre o capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. É um capítulo belíssimo e vocês devem ter percebido que do capítulo 22 até o capítulo 26 não há instruções dos Espíritos, há apenas algumas colocações, algumas passagens evangélicas que o Kardec selecionou e ele fez os comentários. Evidentemente que os escritos de Kardec foram submetidos à avaliação dos benfeitores espirituais na época e esses escritos foram aprovados pelos mesmos benfeitores. Nesse capítulo 24, então, parece que há uma incoerência de Jesus, porque Jesus vai falar que nós não devemos colocar a candeia sob o alqueire, não devemos colocar a luz embaixo da cama, e ao mesmo tempo, para a população, para o povo, para a multidão em geral, ele falava por parábolas. E muitas pessoas, na época, ainda não entendiam as parábolas. E isso vem concretizar uma profecia que se encontra lá no Salmo 78. Todos sabemos que os primeiros 100 salmos são atribuídos ao rei Davi. E dos 101 até os 150, o autor é desconhecido, mas é outro autor. Então, no Salmo 78, logo no comecinho está escrito assim: abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei ensinamentos ocultos desde a fundação do mundo. Proclamarei ensinamentos ocultos desde a fundação do mundo. Quais seriam esses ensinamentos? Então, nós vamos ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros capítulos, Jesus deixa claro os princípios espirituais. Ou seja, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Qual lei? A lei de Moisés, a lei do Deus único, a lei do Deus misericordioso, do Deus bondoso, soberanamente justo e bom. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Então, o que ele veio nos ensinar? A imortalidade da alma. A vida continua após a nossa experiência na carne, a nossa experiência no mundo físico, no mundo visível.
o capítulo 3 do Evangelho: há muitas moradas na casa de meu Pai. Qual o ensinamento que vem trazer? A lei de evolução e também que há vida em outros globos do universo. Então, vejam vocês que todos esses ensinamentos foram proclamados e foram divulgados pelo Mestre. O quarto capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, evidentemente que é o conceito da reencarnação. E esses conceitos, eles existiam entre os mestres orientais do mundo conhecido até então, só que esses conceitos, eles eram herméticos, eles eram fechados, eles eram restritos apenas a alguns estudiosos que eram os chamados iniciados. Então nós vamos encontrar esses conceitos com Krishna lá na Índia, por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Vamos encontrar com Hermes Trismegisto. Eu não sabia, né? Mas o significado é que ele era um mestre no mais alto grau, né? Nos 3 graus que eles consideravam lá da época. Por isso que é Hermes Trismegisto. E o Hermes, ele dizia que todo conhecimento, ele deve ser divulgado ele deve ser proporcional à inteligência do interlocutor. Então, por isso que esses mestres antigos, eles não divulgavam esses ensinamentos de imortalidade da alma, de reencarnação, para a multidão, para o povo em geral. Jesus veio trazer esses ensinamentos, mas mais importante do que esses ensinamentos, ele veio nos ensinar como faz. Por isso que nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os benfeitores quem Deus tem enviado como guia e modelo para a humanidade. Qual foi a resposta? Jesus. Então Jesus veio mostrar como que nós devemos fazer, veio mostrar o comportamento ético e moral, veio nos ensinar como devemos amar até mesmo os nossos inimigos, os nossos opositores. Então parece uma incoerência que nós, nesse capítulo, o Kardec coloca assim, ele separa logo no comecinho: não coloqueis a candeia sob o alqueire, que se encontra lá no versículo 15 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16. Então ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus estava se referindo que o nosso comportamento ético e moral elevado vai influenciar positivamente as pessoas com quem convivemos, a nossa luz vai brilhar e nós seremos capazes de estimular as pessoas com quem convivemos a fazerem o mesmo. Agora, nós vamos encontrar também em uma outra passagem, no capítulo 13,
que os discípulos perguntam para Jesus: por que falais por parábolas para a multidão? Então aí Jesus diz que ensino por parábolas para que se cumpra a profecia de que ouvireis, mas não escutarão, mas não ouvireis, vereis, mas não entenderão. Ou seja, as pessoas que conviveram, que viram Jesus fazer os ensinamentos, elas não tinham o conhecimento proporcional para entender todos os ensinamentos do mestre. Agora, o mestre, por que ele usou as parábolas então? Ele usou as parábolas porque a parábola é um método pedagógico sensacional. É um método pedagógico que uma história é contada, e essa história contada, ela é tão marcante que ela é capaz de atravessar gerações e gerações. Quem de nós nunca ouviu, por exemplo, a história da cigarra e da formiga, que é uma das fábulas de Esopo? Quem não se lembra dessa história? Que a cigarra vivia lá no bem bom, aí quando veio o inverno, ela não tinha comida, e a formiga, que havia se preparado, havia se precavido, ela teve uma conduta de previdência e ela não passou aperto, diferente da cigarra que passou essas dificuldades e teve que recorrer à ajuda da formiga. Então, quer dizer, é uma história tão simples, tão singela, e que traz esse ensinamento moral, esse ensinamento de que nós devemos nos precaver com o futuro. Evidentemente que nós não devemos entender o futuro apenas no sentido material, mas também no sentido espiritual. Agora, então, uma simples história como essa é capaz de atravessar gerações. E uma história dentre muitas, vocês sabem quantas parábolas existem no Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um livro grosso, é composto de 49 livros. Quantas parábolas existem lá contidas? Apenas 2 parábolas. Apenas 2 parábolas. O Novo Testamento, que é composto por 27 livros e é bem mais fino, quantas parábolas Jesus contou? 40 parábolas. Então, por isso que veio aquela profecia do Salmo 78: abrirei minha boca em parábolas e proclamarei ensinamentos ocultos desde a fundação do mundo. Muito bem, então eu vou destrinchar aqui para vocês uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, mas eu vou dar mais alguns detalhes. Tem alguém que se chama Lucas aqui? Ninguém se chama Lucas? Quem tem filho que se chama Lucas, neto? Não tem ninguém? Irmão, sobrinho, então neto. Então chegando em casa, precisa dar essa lição para ele, procurar capítulo 10 a partir do versículo 25, tá? Fala que é um presente que o orador lá do Centro Espírita falou. Capítulo 10, versículo 25, a partir do versículo 25. Então lá nós vamos encontrar assim: e eis que certo doutor da lei levantou-se para tentar Jesus, dizendo: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele é doutor da lei, ele sabia o que tinha que fazer ou não? O que vocês acham? Ele era doutor da lei, ele sabia, mas ele queria testar Jesus.
Aí ele chega, então, ele pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus faz? Jesus responde fazendo duas outras indagações. Ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como tu lês? Olha só, os grandes mestres orientais, com muita frequência, eles respondem as perguntas que lhes são dirigidas com outras perguntas. Aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus, café, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, para vocês guardarem, é café, coração, alma, força e entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus respondeu para o doutor da lei? Jesus respondeu: respondeste muito bem, nota 10. Faze isso e viverás. Faze isso e herdarás a vida eterna. Só que o doutor da lei, querendo se justificar, ele disse para Jesus: quem é o meu próximo? Aí é que está a pegadinha, aí é que está a sinuca de bico. Só que Jesus, como governador planetário, ele sabe sair de qualquer sinuca de bico ou não? O que vocês acham? Governador planetário sabe sair, né? Então Jesus não respondeu de imediato quem é o meu próximo, porque se ele falasse que o meu próximo é qualquer pessoa, é quem nasceu em Louveira, é quem nasceu em Valinhos, quem nasceu em Vinhedo, se ele falasse que era qualquer pessoa, aí o doutor da lei responderia: olha, eu não concordo com você, eu sou da linha dos seguidores de Shammai, e os seguidores de Shammai consideram que eu só devo ajudar, ou o meu próximo, o meu irmão, só é quem é judeu, quem é israelita, vamos dizer assim. Agora, se o cara é romano, se o cara é grego, ele não é considerado o meu próximo, ele não é o meu irmão, e eu não tenho obrigação de ajudá-lo. Então Jesus não respondeu quem é o meu próximo. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Aí ele conta a parábola. Então ele começa a contar assim: um dia, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, vejam vocês que não identifica quem é esse homem. Descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar, para Jericó, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, evidentemente que do ponto de vista geográfico você vai descer. Só que Jerusalém era a cidade sagrada, era a cidade que representava as coisas espirituais. Jericó, a cidade dos mercadores, a cidade que representava a busca das coisas materiais. Então, quando você sai das coisas espirituais e vai para as coisas materiais, você fica exposto aos assaltantes, você fica exposto à ação dos obsessores, à ação das pessoas que não estão interessadas no seu progresso. E aí o que aconteceu com esse homem? No meio do caminho, ele caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então aquele homem, que não é identificado, foi deixado lá no caminho, semi-morto e irreconhecível. Um sacerdote, vendo aquele homem,
fez de conta que não era com ele e não parou para ajudar. O levita é uma espécie de secretário do sacerdote. O levita também fez a mesma coisa. Se o sacerdote não ajudou, por que eu vou ajudar? Tem uma explicação. O sacerdote, ele não identificou se aquele homem era judeu ou não era judeu. Se fosse judeu, ele tinha que socorrer. Mas como ele não tinha certeza, e o sacerdote, se ele mexe em sangue, ele vai se contaminar e depois ele tem que fazer um ritual de purificação, e ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em chegar lá em Jericó para ir atrás dos seus negócios. Só que o samaritano, vocês sabem que ele era um verdadeiro inimigo figadal do judeu. O samaritano que cruzava aquele caminho, vendo aquela cena, ele foi tomado de compaixão e foi lá e ajudou aquele homem, pegou aquele homem, colocou no cavalo, levou até a primeira estalagem, falou para o estalajadeiro, cuidou daquele homem no primeiro dia. No dia seguinte, ele pagou 2 diárias para o dono da estalagem e ainda disse: tudo que você gastar com esse homem, quando eu voltar, eu vou restituir você. Aí depois que Jesus conta a história, o que ele faz? Ele pergunta para o doutor da lei: para você, quem é o próximo do homem que foi encontrado semi-morto no caminho Jerusalém-Jericó? E aí o que o doutor da lei respondeu? O que vocês acham? Ele não respondeu o samaritano, porque os judeus tinham tanto ódio tanto ódio dos samaritanos, que eles nem proferiam o nome deles, né? Então ele respondeu: aquele que usou de misericórdia com aquele homem. Aí Jesus então fala pro doutor da lei: vai e faze tu o mesmo. Ou seja, o herói da parábola era inimigo dos judeus. Então essa história, que é uma história belíssima, nós perguntamos: quem seria esse homem que descia de Jerusalém a Jericó? O que vocês acham? Quem seria esse homem? Pode ser qualquer um de nós? Nós muitas vezes não nos afastamos das coisas espirituais e priorizamos as coisas materiais em nossas vidas. Por esse motivo nós não ficamos sujeitos à ação dos obsessores em nossas vidas. São só os obsessores os responsáveis, ou nós muitas vezes não entramos em sintonia com eles? Bem, amigos, então essas eram as reflexões que eu separei para vocês, e eu gostaria que vocês me acompanhassem para nossa despedida nesta singela oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos uma vez mais a oportunidade destas reflexões e pedimos humildemente que estas reflexões contribuam para a nossa iluminação interior e, sobretudo, que essas reflexões nos estimulem a, através do esforço próprio individual de cada um de nós, que nós sejamos capazes de nos esforçarmos para nos tornarmos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.